Shalom a todos. Sábado 6 de janeiro de 2018, primeiro estudo do mês, começando com o livro de Êxodo, Shemot, Nomes. As leituras bíblicas, Êxodo 1:1 até o 6:1, Isaías 27:6, Isaías 28:13, Isaías 29, de 22 a 23, e 1 aos Coríntios 14, de 13 até 25. Êxodo, capítulo 1, do verso 1 até o 16. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se achava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornaram e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Começamos agora uma nova série de estudos semanais, agora com base no livro do Êxodo, Shemot. Do grupo de 70 pessoas que desceu ao Egito, chamados por José para se livrar da grande fome, agora se multiplicou sobremaneira e trouxe preocupações ao novo faraó. As táticas usadas pelo faraó para impedir o crescimento do povo de Deus são as mesmas de todos os tempos. Opressão, hoje seriam as leis de cerceamento de liberdade religiosa, as dificuldades para a pregação do evangelho através dos meios de comunicações, na rua, etc. Pode ser também pressão para dificultar o crescimento, ataques pelos meios de comunicação, desprezo, destaques para os problemas de caso de líderes cristãos diferenciados de outras entidades religiosas e impedir o nascimento de crianças, leis favoráveis ao aborto, possivelmente. Apesar de todas as tentativas malignas, o povo continuou a crescer e, apesar do sofrimento, se multiplicava como hoje em dia. Em meio a esta situação, nasce Moisés, o escolhido do eterno Deus, para levar o povo de Israel à liberdade. No capítulo 2 do livro do Êxodo, vimos Moisés tomando consciência do seu chamado e age no impulso, buscando realizar uma das mais importantes obras de Deus de todos os tempos, através de sua força bruta, evidentemente que fracassou. Moisés foge para o deserto e vai ser preparado pelo eterno Deus para realizar sua missão. Essa história se repete com frequência em nossos dias no meio do povo de Deus. Moços e moças que sentem o chamado para uma obra específica, não conseguem discernir os tempos e muitas vezes se precipitam numa aventura que resulta em fracasso e prejuízos para todos. O fato de sermos chamados e comissionados por Deus para levar a palavra de salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas não nos autoriza a fazer a obra do nosso jeito.
Deus só irá honrar aquilo que Ele mesmo planejou para cada um de nós. Quando nos aventuramos na incerteza, somos responsáveis pelos resultados, embora muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Outro fator muito importante a ser observado é que, mesmo tendo a certeza do chamado, a confirmação dos profetas, sonhos, etc., precisamos saber a hora de Deus, seu tempo kairós para as nossas vidas. A palavra diz em Eclesiastes 3, verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de treinamento de Moisés não foi pequeno. No deserto, depois de uma família constituída, ele aguardou a hora de Deus. Ele sabia da dor e da angústia do seu povo e se atormentava em pensar na grande possibilidade do extermínio total dos israelitas. Ainda assim, tinha que esperar. Às vezes orientamos os jovens vocacionados para a obra missionária, a se prepararem melhor e partir para o campo bem estruturados. E eles, muitas vezes, dizem: precisamos ir logo, o mundo precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Nossa resposta é: o Senhor da Seara está mais preocupado que você e sabe o que é melhor para cada um. Finalmente, Moisés tem a experiência que marcará definitivamente sua vida para sempre. Um encontro com Deus. Êxodo 3, de 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés estava ocupado trabalhando quando teve esse encontro com Deus. De uma sarça ardente, Deus falou com Moisés. Tudo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Deus ouviu o clamor do seu povo que estava sendo oprimido e atendeu às orações e envia Moisés a realizar esta grande obra. Hoje há um clamor também em todos os sentidos, por causa do pecado. Não somente a humanidade clama, mas até a criação geme, esperando a sua libertação, a manifestação dos escolhidos de Deus para a obra da remissão. Romanos 8, de 19 a 23 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam reveladas, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção
do nosso corpo. Estamos entrando num tempo profético tremendo, onde muitas mudanças ocorrerão no mundo e creio também na Igreja de Jesus Cristo. Vivemos os dias de Noé e Sodoma e Gomorra no tocante à moralidade. A depravação é tamanha, a injustiça corre solta, o temor ao nosso Deus foi perdido. Há um barateamento da vida espiritual. Tudo parece normal, tudo parece muito normal e a igreja parece que não consegue reagir. As palavras de Jesus Cristo no seu sermão escatológico são tão reais diante de nossos olhos que nos fazem crer que estamos realmente vivendo os últimos dias da igreja na terra. Há um clamor desesperado subindo aos céus, buscando a intervenção divina em sua criação. Os corações dos crentes fiéis estão apertados, angustiados com a atual situação espiritual do mundo. Clama-se por líderes fiéis. Buscam-se homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Este é o tempo da manifestação dos verdadeiros pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos de Jesus Cristo, que serão instrumentos do eterno Deus para reconduzir a igreja à posição de honra e respeito em meio a uma geração corrompida. Isaías, capítulo 29, verso 22 e 23. Por isso o Senhor que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó. Aconteça o que acontecer, pode o mundo virar de cabeça para baixo, o céu pode escurecer, o sol não mais brilhar, mas a palavra de Deus permanecerá viva para sempre. Os propósitos de Deus se cumprirão cabalmente. Jó 42:2. Os filhos serão levantados, protegidos e honrados. Aqueles que honram o nome levam em suas frontes este selo de eleição. Para estes brilhará o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Deus está levantando o remanescente fiel que fará a obra de Moisés. Libertação nesses dias proféticos chamados dias do fim. A Bíblia Sagrada diz que os céus retêm Yeshua até que venham os tempos da restauração de todas as coisas. Atos dos Apóstolos 3:21. Os próximos anos serão decisivos. Muitos crentes apostatarão, outros serão levantados para esses dias finais. Deus está nos chamando de dentro da sarça ardente para realizarmos a sua obra neste tempo. Será preciso fé, dependência e consagração. Muitas vozes tentarão abafar a voz de Deus, por isso precisamos de ouvidos de discípulo, Isaías 54, para não sermos confundidos. Finalizando, 1 Coríntios 14, de 13 a 25. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos?
Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando vocês estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Encontramos nesta passagem a orientação do apóstolo Paulo sobre o uso dos dons espirituais. Os dons são necessários para podermos fazer a obra de Deus. É impossível realizar o nosso chamado sem o poder do Espírito Santo. Lucas 24:49 diz: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mesmo os apóstolos, tendo vivido e aprendido ao lado de Cristo por aproximadamente 3 anos e meio, e ainda depois ensinados pessoalmente por um período de 40 dias por Jesus Cristo, tiveram que aguardar a vinda do Espírito Santo para poder testemunhar com eficácia. É muito importante saber usar os dons, como explica acima. Os dons são ferramentas espirituais e não podem ser barateados, usados de qualquer maneira. Tudo tem que ser bem feito, com sabedoria, para que o nome de Cristo não seja vilipendiado. Os dons espirituais são eficazes quando associados com o caráter santo do discípulo. Carisma e caráter precisam andar de mãos dadas. Só barulho, gritos e sapateados, sem resultado prático, é mero exibicionismo. 1 Coríntios 14, 39, 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Este é um tempo de guerra espiritual de alto nível. Podemos dizer sem exagerar que é a batalha final pelas almas dos homens. Ao olharmos para as nações, em especial Israel, pós-jubileu de Jerusalém, e agora aproximando dos 70 anos da fundação do moderno Estado de Israel, a pressão mundial sobre este povo, nós entendemos que os próximos anos serão extremamente difíceis, como afirma Paulo em suas 2 cartas a Timóteo. Precisamos estar preparados e, acima de tudo, prontos para atender o chamado de nosso Mestre. Apesar do aparente quadro sombrio, não há o que temer. Será um tempo de grandes oportunidades. Milagres voltarão a acontecer diante dos nossos olhos. Viveremos os melhores dias de nossa existência, talvez mais empolgante que os dias dos apóstolos do Cordeiro. Que o eterno Deus vos abençoe. Amém.